Então, muito boa noite. O meu nome é Ana Moreira e eu sou médica. Tenho-me vindo a dedicar algum tempo à área das palestras, na área da saúde e do bem-estar, e hoje vimos falar do sono. O sono é uma parte integrante do ser humano, é uma parte integrante da nossa vida fisiologicamente falando. Nós, quando nascemos, passamos mais de metade, quase 3/4 da nossa vida a dormir, e à medida que o tempo vai avançando, vamos diminuindo o número de horas que temos, e ao longo da vida vamos tendo alguns afazeres e algumas preocupações que nos vão tirando então a qualidade do sono. É extremamente importante para a nossa saúde física, emocional e mental o sono e a qualidade do sono, mais do que a quantidade. Existem algumas teorias e alguns estudos que indicam que nós podemos dormir só 4 horas por noite. A maioria dos seres humanos dormem entre 7 a 8 horas, já vamos explicar isso um pouquinho melhor. Então, vamos ver se eu consigo meter aqui a... Muito bem. Então, como sempre, pedir-vos, primeiro agradecer-vos, estarem mais uma vez aí a ouvir-me e pedir que nos sigam. Como assim está tudo bem? Pronto, Totozinho, agora deixa estar. Pronto, manda ao Léo para pedir à Anabela, para pedir à Anabela da comunicação. Então, pedir que nos sigam nas redes sociais, o que facilita a difusão das ideias e daquilo que vamos dizendo, e contar-vos que a partir desta semana já contamos abrir dentro de alguns horários, nomeadamente com os testes imunológicos em relação ao vírus. Portanto, depois, quem quiser saber mais, através dos nossos canais, podemos vos informar. Então, e porquê é que eu resolvi falar do sono hoje? Primeiro, porque como estamos em casa, não estamos na nossa rotina e com algumas preocupações, isso dificulta ou piora ou agrava a qualidade do nosso sono. E também porque a incidência de distúrbios do sono é muito grande, chega a ser de 25% dos adultos, o que, quando estamos a falar na população mais idosa, pode chegar até aos 65%, 80%. Então, o sono, do ponto de vista fisiológico, é um estado fisiológico complexo que ocorre de maneira cíclica e o sono não pode ser evitado. Como sabem, se nós, em tempo de guerra, uma das técnicas era a privação do sono para fazer com que os soldados cedessem, os espiões cedessem a falar e a dizer algum tipo de segredos. Portanto, o sono é um estado de consciência diferenciado e não é resultado de uma atividade cerebral reduzida. O que é que isto quer dizer? Que a maioria de nós pensa que vai dormir para descansar e isto não é verdade. O sono é um estado diferenciado da nossa consciência, no qual o qual é aproveitado pelo corpo para suprir a maioria das funções, nomeadamente hormonais. Portanto, do ponto de vista biológico, o sono consolida a memória, ajuda e permite a visão binocular, ajuda na termorregulação, nós temos alterações da temperatura corporal durante o sono, conserva e restaura a nossa energia e permite a restauração do metabolismo energético cerebral. Então, como eu já disse, o sono não é para descansar, mas o sono
o nosso corpo trabalha muito mais durante o sono do que na vigília, principalmente o fígado. Também dizer-vos na brincadeira que a cama é o sítio mais perigoso que há, porque 90% dos indivíduos morrem na cama e, portanto, significa que nós temos que ter muito cuidado com quem vamos para a cama, porque lembrem-se que podem sempre morrer na cama. Então, mas eu hoje vim-vos falar de coisas sérias. Então, o estado do sono, portanto, o sono tem um padrão de ondas cerebrais muito típico, aqui na figura vocês conseguem ver o padrão de ondas cerebrais, as figuras e os slides estão no YouTube ou no Zoom, portanto, quem nos quiser acompanhar e visualizar as figuras, faça o favor de nos juntar nos outros canais, como é que se diz, nas outras redes sociais. Então, o sono tem um padrão de ondas cerebrais muito típico, portanto, diferente do padrão da vigília, ou seja, quando eu faço um exame, analiso as minhas ondas cerebrais, quando eu estou acordada eu tenho um ritmo alfa e depois à medida que eu vou entrando nos outros estádios do sono, as minhas ondas cerebrais vão-se alterando. Então nós podemos considerar que o cérebro tem dois ciclos, portanto o ciclo do sono, o ciclo da vigília, que alternam entre si nas 24 horas. Isto é o que se chama o ritmo circadiano. O ritmo circadiano, portanto a palavra, bem, como é que se diz? Circa significa em torno de, dia do dia, ou seja, o que é em torno do nosso dia, portanto qual é o ritmo que nós temos ao longo do nosso dia. Já os egípcios falavam muito no ritmo circadiano e têm algumas figuras em que falam na ativação da glândula pineal, já vamos ver isso de uma forma muito interessante. Então, o ritmo circadiano, o que é que nos diz? Que a maioria das funções fisiológicas, biológicas e comportamentais têm um determinado ritmo. Este ritmo é muito importante para a adaptação constante às variações do meio ambiente, que este ritmo é de natureza endógena, que tem a ver com o ciclo da luz e do dia, que normalmente varia entre 24 horas e que, portanto, se chama de ritmo circadiano. Este ritmo circadiano é gerado por um núcleo que se chama o núcleo supraquiasmático, como estão a ver aqui no slide, que é localizado numa glândula que temos aqui na mona, que se chama o hipotálamo. Ou seja, o nosso hipotálamo tem uma estrutura mais pequenina que se chama núcleo supraquiasmático e esta estrutura é que é responsável então por esta regulação. E como veem aqui também a roxo, temos a glândula pineal, que é uma bolinha atrás do hipotálamo. Estas duas estruturas são as mais importantes quando estamos a estudar o sono e as funções endócrinas e hormonais. Então este núcleo supraquiasmático, além de regular o ritmo circadiano, também vai regular os outros osciladores, ou seja, as outras estruturas que são responsáveis pelos ritmos nos outros órgãos, nomeadamente órgãos periféricos, como seja o rins, como seja o fígado. Portanto, não falamos só num ritmo circadiano a nível cerebral, mas também falamos por um ritmo de todo o nosso corpo. Um dos principais targets deste núcleo é a glândula pineal. E como é que isto funciona? Portanto, durante o dia, ou seja, durante o período em que existe luz, há uma inibição, porque a luz entra pela minha retina e vai pela via óptica e inibe esta estrutura que se chama então núcleo supraquiasmático. E, portanto, este núcleo não me vai ativar a glândula pineal. Durante a noite, ou seja, quando existe o período da escuridão, portanto, desde que o sol se põe, existe uma estimulação pela escuridão do meu olho, há uma estimulação do núcleo supraquiasmático e há uma ativação da glândula pineal com a consequente libertação da hormona que é produzida na glândula pineal, que se chama melatonina.
A melatonina é muito importante porque sinaliza então o dia e a noite para todos os tecidos no corpo, além de ser muito importante para a imunomodulação e para alguma atividade no que diga respeito à neurogênese em termos cerebrais. Inclusivamente existem alguns estudos sobre altas doses de melatonina, que isso pode ser considerado como hormona anti-envelhecimento, como uma hormona anti-Alzheimer, nomeadamente como uma hormona capaz de reverter a menopausa. Então, podemos dedicar uma palestra só a isso. Uma das minhas teses de uma pós-graduação foi exatamente na melatonina, portanto, eu aconselho a toma da melatonina exógena em algumas situações, ou seja, nós temos a nossa melatonina endógena que cai obrigatoriamente a partir dos 30, 35 anos, portanto, lamento imenso avisar-vos que sim, já estão a envelhecer e, portanto, pode haver necessidade e até algum interesse em darmos então alguma dose de melatonina exógena. Então esta figura aqui indica-nos como é que é a produção hormonal ao longo do dia. Portanto, durante a noite eu estou a libertar hormonas a partir do momento em que o sol se põe, é por isso que ativamos o nosso sistema nervoso parasimpático e a partir daí, com a ativação da glândula pineal, com a produção da melatonina, a melatonina depois dá a ordem a que se produzam uma série de hormonas, nomeadamente as hormonas tiroideias, nomeadamente hormonas como a grelina e a leptina, o que nos fazem controlar o peso. Por isso, se alguém desconfia, porque é que não consegue emagrecer, porque é que tem dificuldade em perder peso, ou dificuldade em manter o peso, uma das justificações tem a ver com o sono. Provavelmente não dorme bem ou tem uma insónia crónica que não lhe permite, portanto, emagrecer. Isto foi o que eu já falei, portanto, nas primeiras horas do dia libertamos a hormona tiroideia, cortisol, insulina, que vai aumentar a taxa metabólica e que nos vai, portanto, fazer iniciar as atividades do dia. Então, as alterações do ritmo circadiano, quer seja por jet lag, ou seja, quando estamos na Europa e vamos para a América, ou quando vamos para a Ásia, ou vice-versa, temos uma alteração do ritmo circadiano, ou porque trabalhamos por turnos, ou porque trabalhamos à noite, ou porque deixamos a luz da televisão ligada, ou por causa das radiações eletromagnéticas, ou por causa da falta de sol, ou porque não comemos vitaminas suficientes, temos alterações deste ritmo circadiano, com doenças físicas, nomeadamente ansiedade, depressão, insónia crónica, dificuldade de concentração e níveis de desempenho mais baixos, diabetes, dificuldade de perder peso, déficit imunitário e, eventualmente, está-se a estudar o cancro. Ok? Portanto, o cancro também pode estar relacionado com a insónia crónica em virtude deste déficit imunitário que resulta de não estarmos a ativar a glândula pineal. Isto já falamos, portanto isto é um slide que foi feito pelo meu querido filho António, que está muito bonito, portanto vejam bem aqui uma menina a apanhar sol, portanto a glândula pineal, quando eu tenho sol, eu vou ativar toda aquela estrutura que me ativa o hipotálamo e que me inibe a glândula pineal. Quando eu tenho a noite, eu vou então acordar esta glândula pineal, vou produzir melatonina, vejam aqui que bonita a estrutura química da melatonina, o que me vai melhorar os padrões do sono. Muito bem. Só um apontamento muito importante em relação a uma coisa que se chama a calcificação da glândula pineal, está estudado, vou-vos colocar aqui um artigo que mostra com a idade a calcificação da glândula pineal, também já em pessoas jovens estamos a ter calcificação da glândula pineal, crê-se que por uso de produtos com flúor. Então, por favor, tenham cuidado em evitar todos os produtos que tenham flúor, porque dá calcificação da glândula pineal. A glândula pineal é uma estrutura muito importante, como aqui um maestro desta linha psiconeuroimunoendócrino-cardiologia. Portanto, ela liga o sistema endócrino com o sistema nervoso
e é importantíssima que a tenhamos então em condição. Já os egípcios, há 3000 anos antes de Cristo, falavam na glândula pineal, não lhe chamavam glândula pineal, obviamente. Vejam esta figura que mostra o desenho, aquilo que nós chamamos o olho de Horus, que na realidade, se vocês virem um corte anatómico do cérebro, mostra ali aquele pontinho que corresponde ao tálamo, abaixo a pituitária e depois por trás a glândula pineal. Então é muito interessante que talvez este desenho deles que nós entendemos como um olho, literalmente seja um desenho do cérebro, uma disseção anatómica. Já Descartes falava que a glândula pineal possa ser o pouso ou o sítio onde se conecta a nossa alma no corpo, esta estrutura que fica, portanto, no meio do nosso cérebro. Também a glândula pineal é o ponto, o órgão associado a um chakra. Os chakras são centros, vórtices de energia. O sexto chakra, que tem uma correspondência do ponto de vista exterior no meio das sobrancelhas e que dentro então se conecta com a glândula pineal. Este chakra é muito estudado no sentido em que nos permite alguns fenómenos parapsíquicos. Quais são os métodos e os meios que nós temos para ativar a glândula pineal? Portanto, termos cuidado em descalcificar o fluoreto, técnicas como a meditação, técnicas como a yoga, técnicas como os exercícios bioenergéticos em relação à ativação do sexto chakra, há alguns alimentos que nos permitem a melhoria da glândula pineal, como por exemplo o cacau, como por exemplo o óleo de coco, o vinagre de maçã que tem ácido málico e permite alguma desintoxicação da glândula pineal, os germinados da alfalfa, os brotos, os germinados que têm 300 vezes mais minerais do que se for a semente em cru, digamos assim, a beterraba e alimentos ricos em iodo, como por exemplo a banana, os espinafres, os brócolos, o feijão verde, as algas marinhas. Muito, muito importante as algas marinhas. Tenham cuidado, comprem algas marinhas e utilizem-nas na nossa cozinha. Não temos culturalmente um hábito de usar as algas marinhas, mas elas são importantíssimas, nomeadamente em relação ao iodo e em relação à glândula pineal. E em relação à tiroide, obviamente. Uma técnica espetacular que se chama sun gazing ou helioterapia, que consiste em olhar para o sol uns minutos antes do nascer do sol e uns minutos antes do pôr do sol. Isto porque nós temos alguma dificuldade em olhar para o sol, obviamente, durante o dia, pelo pico do sol, e, portanto, a helioterapia preconiza que podemos olhar 1 a 2 minutos, ir aumentando 1 minuto até 15 minutos, é uma técnica, e com isto vamos ativar a nossa glândula pineal. Muito interessante, então, vejam esta figura egípcia que compreendemos agora que talvez seja alguma forma de helioterapia. Então, mas o que é que se passa no nosso cérebro durante o sono? E hoje é uma mini palestra, portanto eu não me vou alargar muito. O que é que se passa no nosso cérebro durante o sono? Portanto, estudando o cérebro e as ondas cerebrais do ponto de vista do eletroencefalograma, nós vemos que quando estamos acordados, nós estamos em vigília e, portanto, temos umas ondas que se veem assim todas bem desenhadinhas e que se chamam as ondas beta, quando estamos a trabalhar, quando estamos no dia-a-dia normal. As ondas alfa já são umas ondas mais lentas e com menor amplitude e com menor variabilidade que as ondas beta. Portanto, aqui já indica algum período de relaxamento, por exemplo, durante a meditação. As ondas teta já são ondas entre os 4 e os 8 Hz e aqui já estamos a associar isto a um estado hipnótico ou durante o sonho ou durante a fase do sono que se chama Rapid Eye Movement ou sono REM. Portanto, elas são mais lentas em frequência e maiores em amplitude. E depois, as ondas delta, estas são a expectativa de que possamos ter durante uma fase do sono, durante o sono profundo, muitas vezes não temos, aqui é quando realmente nós conseguimos o descanso absoluto e isto só existe durante o sono profundo. Queria falar-vos muito rapidamente que
a medicina tradicional chinesa fala num horário pelo qual a energia, o Qi, passa nos nossos órgãos e, portanto, nós precisamos de estar a relaxar, por exemplo, quando a energia passa nos órgãos da vesícula biliar e do fígado. Ou seja, a vesícula biliar entre as 11 e 1 da manhã, o fígado entre a 1 e as 3 da manhã. Portanto, significa que entre as 11, a partir das 11 horas, eu já devo estar a descansar para que quando a energia passa no fígado e depois passa para a vesícula, que realmente é quando há uma maior desintoxicação do fígado, entre a 1 e as 3 da manhã, haja uma maior regeneração. Depois é a hora do pulmão, entre as 3 e as 5 da manhã, portanto é quando verdadeiramente já nos começamos a levantar. É importante que já tenhamos dormido uma boa parte da noite e depois entre as 5 e as 7 da manhã é a hora do intestino grosso, esta era a hora em que nos devíamos levantar, que devíamos ir evacuar o intestino, exatamente porque é a hora do intestino grosso, e depois entre as 7 e as 9 da manhã então começarmos a ingerir alguma coisa porque é a hora do estômago. Então o sono tem 2 padrões fundamentais, portanto o sono que é o não REM e o sono REM, portanto o sono não REM é o que representa cerca de 75% do nosso sono. Este sono não REM tem o estadio 1, que é o estadio em que nós adormecemos, o estadio 2, que é quando entramos num sono mais profundo, que já ficamos menos cientes daquilo que nos está a acontecer à nossa volta, a temperatura do corpo já diminui um pouquinho, e isto demora mais ou menos uns 20 minutos e vai-se repetindo durante a noite. E o estadio 3, que é o estadio do sono profundo, é que os músculos já descontraem, diminui a tensão arterial e baixa a nossa frequência respiratória. Aqui entram as ondas delta. E depois o estadio 4, que é o estadio do Rapid Eye Movement, ou REM, que é um estadio no qual os olhos se movimentam, aumenta a frequência respiratória e aumenta a atividade cerebral. É nesta fase que surgem então os sonhos. Estes sonos não REM e REM vão se repetindo durante a noite, portanto durante o sono, e ocorrem em ciclos alternados. É muito importante prestarmos atenção se acordarmos durante a noite de quanto em quanto tempo acordamos, porque a duração de um sono completo deve ser mais ou menos uns 90 minutos. Por isso 1h30, ou seja, 1h30, 3, 4 e meia, 6. Portanto, um adulto pode dormir 6 horas de duração e ter uma qualidade de sono extraordinária. Que é mais importante? Porque é que nós devemos dormir bem? Quando nós dormimos e quando existe então este início deste estadio 2 em que entramos em sono profundo, em que há o relaxamento dos nossos músculos, existe um fenómeno que se chama a descoincidência, que é quando o nosso corpo energético, o nosso campo eletromagnético, descoincide do nosso corpo físico, que é o nosso corpo anatomicamente falando. Este fenómeno da descoincidência é o fenómeno que depois vai permitir que o corpo energético e o psicossoma possam sair literalmente do meu corpo físico e permitem então um fenómeno conhecido por uma projeção astral ou uma experiência fora do corpo. Esta projeção astral, esta experiência fora do corpo, é um fenómeno parapsíquico que nós devíamos esforçar-nos e treinar-nos para termos todos os dias, se possível, quando estamos a dormir, embora possamos ter durante o dia se nos treinarmos para isso. Portanto, a sensação é exatamente esta, temos a consciência de que estamos a sair do corpo e conseguimos até olhar para baixo e vermos o nosso corpo deitado na cama e nós estamos como se estivéssemos a flutuar, como mostra esta figura lindíssima. E, portanto, podemos ter a noção de que estamos a passar por um túnel, ou termos uma luz brilhante, ou irmos, enfim, a outros sítios, ou não irmos a lado nenhum, podemos planear ir só ali à Ponte da Rábida. Portanto, o nosso psicossoma, que é o nosso corpo emocional,
vai então viajar, do ponto de vista astral, na dimensão extrafísica e vai nos permitir aceder então a esta dimensão extrafísica que nos permite, nomeadamente, encontrarmos pessoas que já somaram, ou seja, que já deixaram o soma, que já deixaram o corpo físico e, portanto, estão no mundo da dimensão extrafísica. Também podemos ter fenómenos de cosmovisão. O que é que isso significa? Que nós podemos, esta projeção astral pode ser tão significativa que conseguimos ver o planeta Terra, por exemplo, de fora. Isto é uma técnica que foi descrita pelo Dr. Valdo Vieira, que era um médico brasileiro, que escreveu um livro chamado Projeciologia, dentro da área da conscienciologia, que eu vos aconselho então a fazer download, nomeadamente da internet, que é grátis e que podem estudar então as técnicas projetivas para poderem aceder a esta dimensão. Muito bem, então agora vamos falar de quê? Agora vamos falar do adormecimento. O adormecimento é a fase mais importante do nosso dia. O deitarmos-nos é o momento mais importante do nosso dia. Temos que ter consciência de que estamos sempre todos conectados e, nomeadamente, quando temos filhos, ou se não tivermos filhos, pelo menos mãe tivemos, mesmo que já não esteja neste campo, neste planeta Terra do ponto de vista físico, o campo da consciência superior da mãe está sempre conectado ao campo dos filhos. Significa que quando eu já sou velha caquética, mas tenho um problema qualquer, eu, mesmo que a minha mãe já tenha morrido há 30 anos, eu posso me conectar com o campo de consciência superior da minha mãe, através do meu campo de consciência superior. Então, nós podemos, no adormecimento, conectar-nos, ou basta pensarmos na nossa mãe, no sentido, em termos de consciência, portanto, assim falando. Também podemos usar uma técnica espetacular, que é a técnica da cadeira, portanto, quando temos algum problema, alguma coisa que nos está a preocupar, colocarmos uma cadeira à nossa frente, sentarmos numa cadeira e usarmos esta cadeira com a representação da figura, ou de quem nos preocupa, ou só de querermos alguém que nós achamos que nos possa ajudar, e nós então ativamos o nosso inconsciente com esta técnica. Esta técnica também pode ser usada para escrever aquilo que me preocupa, de preferência... Onde é que está esta porra? Bem, não sei onde é... está aqui. Então, é a técnica de conversar com o nosso mestre interior. Como é que nós fazemos? Então, colocamos a cadeira, sentamos numa cadeira, escrevemos aquilo que nos preocupa, de preferência com uma vela acesa, porque vai ativar o nosso inconsciente, de preferência com um lápis. Não relemos esta folha no dia a seguir podemos queimar ou enterrar na terra ou fazer o que vocês entenderem. E esta é uma técnica que vai descarregar então o nosso subconsciente daquelas preocupações que nos estão a incomodar mais e que vão permitir que tenhamos uma noite mais tranquila. Devemos ter sempre o cuidado de nunca irmos dormir com ressentimentos e lembrarmos de que nunca devemos levar os problemas para a cama. Se estamos muito preocupados com alguma coisa, então realmente o que devemos fazer é a lista de tudo aquilo que nos preocupa, pousamos a lista em cima da mesinha de cabeceira e fazemos a decisão consciente e lúcida de que amanhã resolvo, hoje durante a noite não adianta nada resolver isto. Mas também existe uma técnica que nos ajuda a resolver problemas, esta é muito boa, que se chama a técnica do copo d'água, que é, além do escrever, ou concomitantemente, eu então escolho um determinado problema, eu bebo meio copo d'água a pensar neste problema ou nesta preocupação, meio copo d'água, coloco o meio copo d'água restante na mesinha de cabeceira e depois durmo. Quando no dia a seguir me levanto de manhã, bebo o restante copo d'água. É muito interessante porque isto cria uma ligação no meu inconsciente que faz com que ou durante o dia eu me lembro de algum pedaço do sonho ou
no outro dia vou sonhar com alguma coisa, ou tenho algum insight, ou portanto alguma intuição, e isto vai-me permitir ajudar em relação àquele problema, em relação àquilo que me preocupava. Uma técnica também fantástica é a técnica da recapitulação do dia, ou seja, quando eu me deito, eu devia fazer um esforço para recapitular o dia ao contrário, desde que eu me estou a deitar para trás. Portanto, eu deito-me, fecho os olhos, sou consciente daquilo que estou a fazer e começo a recapitular o meu dia. Portanto, deitei-me, vesti o pijama, lavei os dentes, fiz xixi, levantei-me do sofá, acabei por ler um livro, tinha jantado, tinha chegado a casa, agora estamos em casa, portanto, passei do sofá para a cozinha, da cozinha para o sofá, portanto, até ao momento em que nos levantamos. Normalmente adormecemos durante este processo, é muito raro chegarmos ao momento em que nos vemos a nós próprios a levantar. A outra coisa fantástica e maravilhosa que devíamos fazer ao deitar é a técnica da gratidão. Pelo menos agradecer 4 vezes por algo ou alguma coisa que aconteceu naquele meu dia ou alguém. 4 vezes e ter a consciência desta técnica da gratidão que é maravilhosa. E então, porque é que tudo isto que vos estou a tentar mostrar é para dormirmos melhor e para evitar que acordemos cansados. A maioria da população adulta, uma das queixas que tem é que acorda cansado. Podemos acordar cansados porque vamos deitar-nos com preocupações e, portanto, não estamos a descansar como deveríamos. Uma outra técnica é porque comemos demasiado, uma outra causa porque comemos demasiado à noite. Outro motivo é porque roncamos ou alguém ronca ao nosso lado. O ronco é perigoso no sentido da hipóxia cerebral que me causa, desperta-me, mas se eu tomo algum medicamento, nomeadamente medicamentos indutores do sono, pode não me despertar, daí ser algo perigoso. A roncopatia é uma doença, é uma doença porque não deixa dormir quem está à beira, mas também porque aquela pessoa que ronca não dorme bem, não tem um sono tranquilo. É uma técnica muito fácil de resolver com terapia neural, por exemplo, que é uma técnica na qual nós injetamos uma substância que se chama procaína em alguns pontos da acupuntura e que resulta lindamente. Outra coisa que faz com que acordemos cansados chama-se insónia, que é o facto de nós não conseguirmos dormir durante a noite ou acordarmos várias vezes durante a noite. A insónia ativa o nosso sistema nervoso simpático, aumenta marcadores inflamatórios, portanto vai fazer com que tenhamos dores generalizadas, dores articulares, dores musculares e aumenta umas hormonas que são aquelas que depois não nos vão permitir emagrecer ou manter o sono. Também ter o cuidado de que alguns medicamentos dão como efeito lateral a insónia, nomeadamente a pílula. Portanto, tenham cuidado, se por acaso tomam a pílula, não estão a conseguir dormir bem, uma das opções é terem crianças e deixam de tomar a pílula, mas passam a dormir bem. Depois, quando as crianças acordam, deixam de dormir bem porque os putos não nos deixam dormir. Mas pronto, tem outras vantagens. Então, resumindo, para dormir bem, o que é que nós devemos fazer? Deitar-nos cedo, sem dúvida, depois da minha palestra, bye bye sleep night e até amanhã. Desligarmos então tudo o que seja aparelhagem eletrónica no quarto, os computadores, os telemóveis, a televisão e desligar da tomada, não basta estar naquela coisinha, naquele botãozinho do off. O telemóvel prejudica o sono, já saíram vários estudos sobre isto. Devemos ter o cuidado até de não compartilhar a parede onde se encosta a nossa cama, de não ter a televisão na parede que divide, portanto, a sala e o quarto, por exemplo, porque a televisão só per se emite então esta tensão eletromagnética que nos vai prejudicar e devemos dormir com a cabeceira da cama para o ponto cardial de norte. Devemos então, como eu já disse, desligar a televisão no quarto. Uma das técnicas que é muito usada deverá ser a leitura ao deitar, desligarmos o nosso telemóvel 1 hora antes de dormir,
dormirmos sem despertador digital na mesinha de cabeceira. Estes despertadores emitem uma radiação eletromagnética durante toda a noite. O tecido cerebral, o tecido da mona é muito sensível às radiações eletromagnéticas e, por favor, lembrem-se de desligar o router da vossa casa ao deitar, de forma a minimizarmos então o impacto das radiações eletromagnéticas no nosso corpo. Em termos do colchão, devemos utilizar um colchão que tenha qualidade. O colchão deve ser arejado todas as semanas e deve ser virado pelo menos 2 vezes por ano. Devemos dormir em escuridão completa, para então ativarmos a glândula pineal e se iniciar todo o processo hormonal, como eu já expliquei. Devemos ter muito cuidado de não comermos até 2 horas antes de dormir, portanto, se planeiam deitar-se às 11 horas, o máximo que tem que ter acabado a refeição serão às 8h30 da noite. Termos cuidado sem bebidas alcoólicas ao jantar, sem café ao jantar ou a partir das 4 horas da tarde. E a temperatura do quarto deve estar mais ou menos entre os 18 e os 20 graus, porque vai facilitar a redução da temperatura central do corpo, o que vai promover a sonolência. E isto implica então que tenham cuidado, por exemplo, no inverno, em não ter os quartos demasiado aquecidos, porque é um fenómeno que pode dar insónia. Em relação às relações... Bom, às vezes saem-me assim estas coisas. Então, em relação ao sono e ao sexo, após o orgasmo é libertada a prolactina. A prolactina é uma hormona responsável pela sensação de relaxamento e de sonolência, o que vai então favorecer a indução do sono, e também se liberta oxitocina, que é a hormona do amor e que, portanto, nos faz ficar motivados para aquela pessoa que supostamente vai dormir ali ao lado, e também diminui, com a relação sexual, com o orgasmo, a libertação de outras hormonas, como por exemplo, diminuímos as hormonas de stress. O exercício físico deve ser diário e o exercício físico deve ser até 4 horas antes de dormir, porque o exercício físico liberta cortisol, que nos faz ficar mais alertas. Portanto, não é bom fazermos exercício físico, por exemplo, às 11 horas da noite, ok? Então devemos fazer exercício físico até às 6, 7 horas da noite, para que possamos ter uma noite mais tranquila. E devemos apanhar sol diariamente, mesmo nesta época em que estamos fechados em casa. Ponham-se na varanda. Olhem, este jovem, não se vê as frentes, portanto não podemos regalar as vistas, mas pronto. Mas ponham-se na varanda, apanhar um bocadinho de sol. Lembrem-se que temos que estar com 60% do corpo exposto ao sol para produzirmos vitamina D, e o que nos também vai melhorar todo o eixo neuroendócrino em relação à produção da melatonina. Devemos então dormir bem, em quantidade suficiente. Devemos fazer uma respiração consciente antes de dormir, uns 5 minutinhos. Sentam-se na borda da cama, pés no chão. Se forem pequeninos, sentem-se numa cadeira de forma a que tenham os pés no chão, ponham as mãos nos joelhos viradas com as palmas para cima e respirem. Inspirem e expirem. 4, 5 minutos vai permitir que se ative a regulação entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Entra ativo o sistema nervoso parasimpático e faz-nos dormir melhor. Então, dormirmos entre 6 a 8 horas, já vamos falar um bocadinho das crianças. Lembrar que as crianças devem dormir entre 8 a 12 horas, com o ritmo circadiano correto e com a posição certa para dormir. Devemos dormir de barriga para cima, de preferência com uma almofada nos joelhos, ou então devemos dormir de lado, também com uma almofada nos nossos joelhos. Já falamos disto, a atividade sexual satisfatória. Eu pus isto aqui para relembrar que nunca fizemos tão pouco sexo como aquilo que está a ser estudado hoje em dia. Saiu um estudo em 2019 que mostra que, independentemente do estado civil e da idade,
o ser humano está com relações sexuais cada vez menos frequentes, 25% da população americana diz não ter relações sexuais há um ano, tenho a certeza que não acontecia isto em Portugal, mas aparentemente a coisa está negra, portanto, meus amigos, estamos em melhor forma física e mental quando fazemos sexo mais frequentemente, além de que 3 orgasmos semanais permitem uma taxa de mortalidade e de morbilidade inferior, portanto com um menor risco relativo de mortalidade. Então, se estão preocupados em relação ao vírus, já sabem o que é que têm que fazer. Relembrar, muito importante, uma coisa que se chama geopatia e o sono. Pouco se fala sobre isto. O que é a geopatia? A geopatia é uma alteração do campo eletromagnético terrestre. Nós temos o campo eletromagnético terrestre, tem as linhas de Hartmann e as linhas de Curry, que não são coincidentes com as linhas da latitude e de longitude, e quando há o cruzamento destas linhas, se por acaso a nossa cama calha em cima do cruzamento destas linhas, nós temos então uma alteração do nosso organismo que se chama uma geopatia. Portanto, geo vem de terra e patos, como sabem, quer dizer doença ou sofrimento. Então, quando dizemos que um indivíduo está sob a influência de uma geopatia, significa que o seu organismo tem um desequilíbrio pela sobrecarga eletromagnética. E como é que vocês conseguem ver isso? Por exemplo, quando dormem melhor quando vão para um hotel, ou quando dormem melhor em casa de um amigo. Então, aí pode ser o caso de fazerem um estudo à vossa casa e verificarem se a vossa cama está ou não numa destas linhas chamadas os pontos de geopatia. Isto está muito estudado, por exemplo, este artigo científico de 2017 que mostra a relação da asma com uma linha de geopatia. Quando se mudava as pessoas que tinham asma da determinada linha, desaparecia a asma. E há enfim, tenho muita experiência com isto, portanto podia-vos contar imensas histórias, mas não é para hoje, é só para estarem atentos e saberem que isto existe. Existe uma coisa que se chama geopatias e que, portanto, temos que ter cuidado. Então, falar-vos para acabar na toxicidade nos nossos quartos de dormir. Lembrem-se que existe, novamente, toxicidade eletromagnética, a glândula pineal é radiosensível, a presença das radiações eletromagnéticas inibe a secreção da melatonina, portanto nós não entramos em sono profundo quando temos radiação eletromagnética. Lembrar a toxicidade ambiental da madeira, do chão e dos móveis em relação aos produtos com que são feitos as camas, por exemplo, as alcatifas. Também termos cuidado em relação aos produtos que são usados para limpar o nosso quarto, e estes produtos têm produtos químicos tóxicos ou perigosos e que de alguma forma nos causam nós inalamos estes produtos. As bolas de naftalina, por favor, nem pensar, e o material dos próprios lençóis. Portanto, os lençóis podem ter um químico chamado o formaldeído, que está relacionado a alguns problemas respiratórios e que neste momento estão a fazer alguns estudos em relação ao cancro. Portanto, termos muito cuidado com a toxicidade ambiental. O facto de não cheirarmos ou de não termos nenhuma reação alérgica não significa que isto não exista. Cada vez existe mais poluição ambiental e, portanto, arejar muito bem os quartos de manhã de forma a que possamos libertar estes vapores. Só uma nota em relação às crianças, em relação ao sono e às crianças. Realmente é muito importante o sono nas crianças. Um bebê deve dormir entre 16 a 20 horas por dia. Aos 5 anos o recomendável é dormir entre 10 a 12 horas por dia e na adolescência entre 7 a 9 horas por dia. A hora de deitar das crianças deve ser uma hora tranquila, calma, em que se deve estabelecer uma rotina para a criança saber que aquele é o momento de entrar no adormecimento. O adormecimento é desde o momento em que se decide começar a preparar a criança para o sono, e esse período pode ir de 30 a 1 hora consoante as crianças. Se é uma criança hiperativa, vai necessitar de 1 hora para este adormecimento.
em que já sabe quando começa a lavar os dentes, quando começa a despir-se ou pode ir tomar um banho, em que vão ler uma história. Portanto, consoante a personalidade da criança, nós temos que ter mais ou menos cuidado com esta rotina do sono. Obviamente que devemos evitar agitações ou estímulos no momento antes de dormir, porque isso vai agitar a criança, vai fazê-la perder o sono, e cortar com os telemóveis, cortar com a televisão, cortar com a internet, cortar com os computadores, cortar com as consolas. As crianças, muito mais do que os adultos, são hipersensíveis às radiações eletromagnéticas. Portanto, 2 horas antes da criança supostamente ir dormir, devemos cortar com tudo o que seja aparelhos eletrónicos. Cortar com os aparelhos eletrónicos 2 horas antes das crianças irem dormir. Não gostam de ouvir isto, mas é o que está estudado e é o que deve ser feito. Se a criança deve ou não dormir com os pais, isso vai depender dos pais, vai depender da idade da criança. A criança deve ser ensinada que deve dormir no seu quarto, obviamente dependendo da idade, e deve ser favorecido um quarto no qual a criança se sinta bem e que, portanto, não tenha necessidade de ir para o quarto dos pais. Se a criança vai para o quarto dos pais é porque não está bem e deve ser conversado. E depois os pais têm que estabelecer uma rotina na qual, onde proibir a criança de ir para o quarto, para o seu próprio quarto. E eu acho que temos que ser muito rigorosos em relação a este assunto, porque uma criança que acorda de noite significa que não vai crescer bem. Portanto, se tem uma criança que acorda todas as noites para ir para o quarto dos pais, esta criança não pode estar a crescer em condições. Pode estar a crescer em peso e em altura, mas do ponto de vista neuroendócrino não se está a desenvolver adequadamente. Então, muito cuidado com isto. Portanto, meus amigos, eu digo sempre que vou dar uma rapidinha e depois já vão em 48 minutos. Portanto, meus amigos, falar-vos de sono em tempo de pandemia, o nosso acordar deve ser sem despertador, deve ser um acordar automático. Quando eu acordo, devo ser consciente de que regresso ao meu corpo físico. Portanto, a primeira sensação que vocês têm enquanto estão a acordar, vocês devem se programar para pensarem assim: ok, já voltei então ao meu corpo físico, porque já fiz a minha projeção astral, muitos sonhos são confundidos. Portanto, desculpem, muitas projeções astrais são confundidas com sonhos e o nosso cérebro faz ali uma mistura para nos enganar um bocadinho, por isso devem ler sobre o assunto. Então, quando acordam e fazem um acordar consciente, sem despertador, sem se mexerem, tenham a lucidez de pensar que já regressam então ao vosso corpo físico, estarem agradecidos, gratos por outro dia em que vão ter uma oportunidade de ser melhores do que o dia anterior, assim que tocam com os pés do chão, sejam conscientes desta gratidão, de quem colheu o algodão para vos fazer os lençóis, de quem tratou da madeira para vos fazer a cama, de quem vos fez a cama, de quem vos fez a casa. Então habituarmos a ser gratos por tudo e por nada. Espreguiçarmos-nos é uma boa técnica porque de facto faz libertar os nossos nádis, que são uns tubinhos que nós temos e que têm a ver com a rede etérica, e este espreguiçar vai nos dar então uma libertação do nosso campo etérico, estarmos felizes quando vamos iniciar as nossas atividades. Uma técnica que não tem nada a ver com o sono, que é rasparmos a nossa língua com uma colher. É fantástico porque as toxinas do trato gastrointestinal depositam-se muito no fundo da língua e depois habituarem-se a lavar os dentes e depois de lavar os dentes então beberem um copo de água morna com umas gotas de limão. Habituarem-se a olhar para a língua, a saúde da nossa língua é muito importante, ou melhor, a língua é uma reflexoterapia, conforme a cor e se existem algumas áreas mais ou menos pigmentadas, eu consigo ver se estou mais ou menos saudável. E também fazerem alguma atividade física, nomeadamente um yoga ou fazerem os exercícios tibetanos, que são os rituais de movimento do corpo, que então nos faz entrar em pleno funcionamento. E prepararem-se para mais um dia com a consciência de que, de facto, viemos aqui para ser muito felizes. Portanto,
Meus amigos, isto foi o máximo que eu consegui dar de rapidez. Então, se gostaram, pedir-vos sempre que partilhem as palestras, que nos sigam nas redes sociais, temos os canais à vossa disposição e convidar-vos a estar live, vai ser o meu primeiro live no Insta, a pedido da minha filha, que se vai intitular Acabei o meu relacionamento e agora? Obviamente que esta vai ser uma palestra a pensar então na adolescência, mas temos tido imensos pacientes que nos contactam em virtude de estarem com os cônjuges em casa e já termos alguns vasos partidos e, portanto, vamos tentar ajudá-los neste período mais conturbado das nossas vidas. Muito obrigada por terem estado aí. Vou agora permitir algumas perguntas. Temos aqui alguma pergunta? Vamos ver se temos aqui alguma pergunta. Não temos nenhuma pergunta, porque significa que eu sou, como sempre, magnífica. Então foi um prazer ouvir-vos e vamos nos ver na terça-feira. E terça-feira no Instagram, quarta-feira vamos dar uma palestra no YouTube e no Facebook e depois sexta-feira vamos ter então a nossa palestra semanal. Até à próxima. Muito obrigada.